Vamos começar aqui então, tá? Deixa eu só relembrar aqui o que a gente viu na aula anterior. Então, a gente viu o que a gente chamou de teorema de Cauchy, tá? Ou teorema integral de Cauchy. Então, teorema integral de Cauchy. Cauchy. E a gente viu esse teorema integral de Cauchy para conjuntos estrelados, tá? Ele vale em conjuntos mais gerais, mas a gente viu uma versão para conjuntos estrelados. Então, deixa eu só relembrar o que a gente viu para regiões estreladas, tá? Para ser mais preciso. Então, a gente viu o seguinte, que se você tem uma função holomorfa, tá? Onde ômega em C é uma região estrelada, ou seja, é um conjunto aberto que é um conjunto estrelado também, tá? Uma região estrelada. Então, F tem uma primitiva em ômega. Primitiva em ômega, e isso daqui é equivalente, tá, pessoal? A toda vida que você tem aqui, por exemplo, uma região ômega estrelada, por exemplo assim, e você pega uma curva fechada contida em ômega, tá? Uma curva fechada, ou seja, por exemplo, uma curva em que o gama de A seja igual ao gama de B, tá? Então, a integral ao longo dessa curva, ao longo de gama, tá? Sempre vai ser zero. E isso é equivalente também, tá? A gente já viu várias definições que são equivalentes a, por exemplo, se você tomar dois pontos aqui, W1 e W2, a integral de f ao longo de um caminho que liga esses dois pontos, que vai, por exemplo, nessa orientação aqui, ó, de W1 a W2, que começa em W1 e termina em W2, ela não depende desse caminho que você pega, tá? Ou seja, se você calcular a integral ao longo dessa outra curva que liga esses mesmos dois pontos, então a integral ao longo desses dois caminhos aqui vai ser igual, tá? Isso se o caminho for estrelado, a gente viu isso, né? E também viu uma caracterização equivalente a quando uma função tem uma primitiva que você ganha o que eu falei, tá? E a gente também viu como corolário um resultado que é um pouquinho mais geral do que esse, mas que vai ser útil também na aula de hoje, tá? A gente viu o seguinte, que você, de novo, se você tem uma função, se f de ômega em C, tá? Onde ômega está contido em C é uma região estrelada, por exemplo, com um centro estrelas e estrela, tá? Ou seja, qualquer um dos pontos de ômega podem ser ligados a Z estrela e o segmento de reta que os une vai estar contido em ômega, tá? E se F é contínuo em todo ômega, tá? Se F é contínua em ômega e ela seja holomorfa em todo ponto, exceto talvez nesse ponto Z estrela, tá? Se F é contínua em ômega e F é holomorfa em ômega estrela menos, tá? Pode ser que ela não seja nesse ponto daqui, tá? Mas ainda
nessa hipótese mais fraca, você ainda ganha essa conclusão aqui de cima, tá? Então, f tem uma primitiva, a gente viu isso. Fzinho tem uma primitiva em todo o ômega, tá? Primitiva em ômega, ok? Ou seja, vale esses mesmos resultados que eu escrevi aqui, tá? Se você pega uma curva fechada, então a integral ao longo dessa curva fechada vai ser zero e a integral também depende do caminho que você toma, tá? Agora a gente vai provar um lema que vai ser bastante útil quando a gente for mostrar a fórmula integral de Cauchy. Ele vai nos dizer o seguinte: lema. Esses dois resultados a gente viu na aula passada. Nosso primeiro resultado da aula de hoje é esse, tá? É a integral dessa função daqui, tá? Da função 1 sobre w menos a, tá? Vai ser igual a 2πi, tá? Onde o caminho que eu vou escolher aqui vai ser uma curva fechada, um círculo, tá? Um círculo que, deixa eu colocar aqui como sendo alfa, tá? Onde A é um ponto qualquer do disco, tá? Onde A pertence a um disco de centro Z0 e raio R. E essa curva alfa é uma parametrização do círculo no sentido anti-horário, tá bom? E alfa de t seja igual a Z0 mais R elevado a IT, tá? Com t pertencente a 0, 2π. Certo? Essa aqui é a integral em relação a W, tá? O A é um ponto qualquer desse disco, tá bom? E alfa de t vai ser essa curva. E Z0 também é um ponto qualquer de C, tá? Z0 é um ponto qualquer de C, ok? Então, ó, eu estou pegando aqui um círculo de centro Z0 e raio R, tá? Alfa de t tem essa parametrização daqui. Círculo de centro Z0 e raio R. E eu vou calcular a integral dessa função aqui, da função f de z, por exemplo, da função f de z dada por 1 sobre z menos a, tá? Ao longo desse círculo daqui, tá bom? E o valor dessa integral, para qualquer a que você pega, é muito importante que esse a aqui, ó, ele não é necessariamente o centro do círculo, ele é qualquer ponto que vai estar dentro do disco aberto de centro Z0 e raio R, tá bom? Ok? Ora, se esse Z0, se esse A fosse o centro desse disco, essa integral aqui seria de forma trivial igual a 2πi, tá? A gente já fez essa conta quando o... Então, deixa eu fazer só uma observação. A observação é que se o A que você pega, o A é um ponto qualquer, tá? Mas se o A for o centro desse disco, né? Se o A for igual a Z0, tá? Então, e se você for calcular a integral dessa curva daqui, ó, da integral de ao longo de alfa de 1 sobre W menos Z0 dW, tá? Ao longo dessa curva daqui, então é muito fácil você chegar nesse resultado 2πi, tá? Por quê? Porque você toma essa parametrização, né? A gente já tem a parametrização daqui, ó. Lembra que alfa de t vai ser igual a Z0 mais R elevado a IT, tá? Então, se você deriva isso daqui, o alfa' de t vai ser dado por R, lembra que o R é constante, tá? É o raio do círculo, I vezes E elevado a IT, tá? Pela regra da cadeia. E aí você usa a fórmula da integração complexa, tá? Lembra que eu estou integrando essa função daqui ao longo dessa curva. Então, como é o valor dessa integral? E o parâmetro
E o t, aqui ele vai variar de 0 a 2π. Então, essa integral daqui, ó, ela vai ser igual à integral de 0 a 2π, tá? Aí aqui vai ficar o f nos pontos alfa de t, ou seja, aqui no lugar de w, que é a nossa variável, você vai substituir esse cara aqui, que é o alfa de t. Então, vai ficar simplesmente o z0 vai cancelar com o z0, vai ficar r elevado a it, tá? Vezes o alfa' de t. O alfa' de t é isso aqui, ó, que é o r i elevado a it, tá? dt. Aqui já usando a fórmula, tá? Então, todos esses caras, eles se cancelam, só vai ficar o i, tá? E pelas propriedades da integral, então isso aqui vai ficar i, a integral de 0 a 2π dt, que é igual a 2π, né? 2π, ok? Então, isso daqui, quando o nosso ponto, quando o Z0 for o centro de um disco, note que esse raio aqui é arbitrário, essa integral daqui é de forma trivial igual a 2π vezes i, tá? Agora, o nosso ponto A, ele não é necessariamente o centro do círculo, tá? Ele vai estar dentro do disco aberto, mas não é necessariamente o centro, tá? Então, ó, o que é que a gente quer provar? Queremos provar que quando você calcula a integral dessa função 1 sobre z menos a, ao longo desse círculo, né, de centro Z0 e raio R, aqui é o nosso ponto Z0, então essa integral e o sentido é calculado dessa maneira, né, no sentido anti-horário, tá? Indo assim. Então essa integral daqui, ela vai ser igual a toda vida que você pega um ponto A, tá? E você pega um círculo menor, de raio menor do que R, tá? De forma que esse círculo esteja contido ainda dentro desse círculo maior. E continua calculando essa integral dessa função, mas ao longo desse círculo daqui, tá? Ao longo desse círculo menor centrado em A. Então, o que a gente quer provar é que a integral da nossa função, tá? De 1 sobre w menos a dw ao longo desse círculo que eu chamei de alfa, tá? Desse círculo alfa daqui, seja igual à integral, tá? Ao longo dessa mesma função daqui, de 1 sobre w menos a, tá? dw, mais ao longo desse círculo menor de centro ρ, por exemplo, tá? Porque essa integral eu sei calcular, a integral do círculo menor, essa conta que eu fiz, tá? Por quê? Porque o A vai ser o centro de um círculo, tá? Então, pela conta aqui de cima, essa integral daqui, ao longo dessa curva beta, deixa eu escrever aqui quem é beta para deixar claro. Beta de t é simplesmente o círculo de centro A com determinado raio ρ, tá? Daqui a pouco eu vou dizer quem é esse ρ. E tem essa mesma parametrização, A mais ρ elevado a it, tá? Então, a integral ao longo de alfa vai ser a mesma integral ao longo de beta sobre isso daqui, tá? Então, se eu conseguir mostrar isso, eu vou ter provado, porque pela conta aqui de cima, essa integral daqui, ó, ela tem que ser necessariamente igual a 2πi, tá? Porque nesse caso agora, esse ponto A aqui, ele vai estar no centro desse círculozinho de raio menor. E esse raio aqui que eu tomei foi um raio arbitrário, tá bom? Essa conta aqui que eu fiz aqui em cima. Então, se eu conseguir mostrar isso daqui, eu vou ter demonstrado a minha preposição, tá? Então, a gente vai estar dizendo que a integral ao longo desse círculo maior, tá? Da minha função vai ter que ser igual à integral ao longo desse círculo menor dessa mesma função, 1 sobre z menos a, cujo centro agora desse círculo menor seja o raio A, seja esse ponto A. E esse cara eu sei calcular, tá bom? Deixa eu logo dizer quem é esse ρ. O ρ eu vou pegar um número menor do que R menos esse cara, tá? Por
Z0 menos A. Isso para garantir que esse círculo menor esteja contido dentro desse círculo maior que eu tenho, de raio R fixado, tá? Então, para mostrar isso, eu vou pegar duas integrais, tá? Então, para mostrar isso daqui que eu estou afirmando, eu vou considerar duas integrais. Ao longo de gama 1 e gama 2, tá? Vou colocar assim, descritos abaixo, tá? Eu não vou colocar uma parametrização nem de gama 1, nem de gama 2 para economizar tempo, mas eu vou dizer precisamente quem são essas duas curvas gama 1 e gama 2 que eu vou escrever aqui embaixo, tá? Elas vão ser o seguinte, ó, você tem esse círculo aqui de raio R, o círculo maior, tá? Esse círculo daqui ele vai ser centrado nesse ponto Z0, tá? E aí, ó, você tomou esse raio R de modo a garantir que para qualquer A que você pegue, tá? O círculo de centro A e raio ρ esteja contido nesse círculo maior, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse diâmetro que liga esses dois pontos e vou passar um segmento transversal que ligue ao bordo dos círculos, tá? Ou seja, eu vou pegar aqui esse Z0 é centro do raio maior e aqui eu vou ter esse cara aqui assim e que pegue aqui, tá? Esses dois segmentos de reta e aqui no meio que teria esse outro diâmetro, eu vou simplesmente apagar esse cara, tá? Eu vou considerar apenas esses dois segmentos de reta que passam por esses dois pontos, mas que ligam o bordo desses dois círculos, tá? A minha curva gama 1 vai ser essa curva daqui, tá? Vai ser a curva nesse outro sentido aqui ao contrário, tá? Que ela vai, ó, deixa eu colocar quem é essa gama 1. Então, por exemplo, a gama 1, ela começa aqui nesse ponto, tá? Ela vem nesse sentido, percorre o círculo menor nesse sentido aqui. Vai ser a união desses quatro caminhos suaves por partes, tá? Aí percorre ao longo desse segmento de reta e depois ela sobe aqui pelo arco maior, tá? E volta aqui, tá? Então, a, a nossa curva gama 1 vai ser a união desses quatro pedaços de reta. Ela vai por aqui, vem nesse sentido para cá, tá? Todos essas partes de aqui da curva gama 1, você pode dar parametrizações e tal, mas para não ficar muito extenso aqui, a gente vai simplesmente fazer o desenho, tá? Mas é muito importante que fique bem claro aqui o que a gente está fazendo, tá? Ela começa nesse ponto, percorre aqui nesse sentido, percorre esse círculo, vem aqui, depois percorre esse arco maior aqui desse outro círculo e termina nesse mesmo ponto, tá? A curva gama 2, que eu vou colocar aqui em verde, por exemplo, ela pega esse ponto, tá? Aí ela vem aqui nesse sentido, tá? Percorre esse outro arco aqui do círculo maior nesse sentido, assim, tá? Isso aqui é a minha curva gama 2. Depois, aqui ela volta por esses segmento de reta aqui nesse sentido assim, tá? No sentido oposto, que é gama 1. Vem por aqui, aí ela percorre esse outro pedaço aqui desse círculo nesse sentido aqui, tá? E aqui ela vem para o lado de cá e termina nesse mesmo ponto, tá? Perceba que são duas curvas fechadas, suaves por partes, tá? Elas são compostas, tanto a gama 1 quanto a gama 2, de dois arcos de círculos e dois segmentos de reta. E são duas curvas fechadas, tá? Então, não é difícil você conseguir ver que essa função daqui, ó, f de z igual a 1 sobre z menos a, ela é holomorfa em C
menos o ponto A, né? Porque o nosso denominador aqui, ele só se anula no ponto A, e a função z menos A, a gente sabe que ela é holomorfa no conjunto C menos A, tá? E tanto essa região daqui, ó, tanto essa região aqui que eu vou colocar como sendo R1, que é limitada pela curva α1, quanto a região R2, que é essa região limitada pela curva γ2, tanto R1 quanto R2 são regiões estreladas, tá? Vou colocar isso sem prova, mas não é muito difícil de você conseguir enxergar e também conseguir provar, tá? Se você pega um ponto aqui, por exemplo, qualquer ponto da, da região R2 pode ser ligado a qualquer outro ponto dessa região, tá? Então, R1 e R2 são regiões estreladas. São regiões estreladas que não contêm o ponto A. Estreladas que não contêm o ponto z igual a A. Já f de z igual a 1 sobre z menos A, ela vai ser holomorfa tanto nessa região aqui de cima, tá? Tanto em R1 quanto em R2. Logo, pelo teorema de Cauchy para conjuntos estrelados, tá? Que foi esse primeiro resultado que eu coloquei aí em cima, vou colocar aqui. Logo, pelo teorema de Cauchy para regiões estreladas, tá? Então, você vai ter que a integral da nossa função, colocar assim, tá? Tanto faz colocar 1 sobre z menos a dz ou 1 sobre w menos a dw. Ao longo de γ1, tá? Ela vai ser igual a zero, tá? E a integral de 1 sobre w menos a dw ao longo de γ2, onde γ1 e γ2 são essas curvas descritas aqui embaixo, também vai ser igual a zero, tá? Então, se você soma essas duas integrais, a soma continua sendo zero, né? Zero mais zero é zero. Portanto, a integral de 1 sobre w menos a dw, tá? Ao longo de γ1, mais a integral ao longo de γ2 dw, vai ser igual a zero. Concordam comigo que a soma de dois números reais que são zeros vai dar zero. Mas aqui, ó, quando você soma essas duas integrais, então você vai estar calculando essa integral ao longo desse caminho, mas ao longo desse, que vem por esse e termina aqui. E ao longo de γ2 você vem por aqui, aí quando chega aqui você calcula a integral ao longo da sua função por esse caminho, mas ó, a integral ao longo desses dois segmentos de reta é a mesma curva, tá? Só esses dois pedaços aqui são dois segmentos de reta que têm a orientação contrária, tá? Então, ao longo desses segmentos de reta daqui, a integral ao longo e a função é a mesma, tá? A integral ao longo desse segmento de reta vai se cancelar quando você chegar e calcular a integral desse outro segmento de reta, mas no sentido contrário, tá bom? A mesma coisa para esse outro pedacinho que está aqui. Tá? Essas duas integrais aqui, elas se cancelam porque você tem a mesma curva, só que você vai estar calculando a integral em sentido contrário. Então, elas se cancelam. Então, você fica apenas com o quê? Você vai ficar com a integral de f ao longo desse arco daqui maior, mais a integral da função f ao longo desse outro arco superior para a função γ1. E quando você olha aqui para γ2, você tem apenas essa contribuição com essa, tá? Mas aí você junta esses dois pedaços e aí você vai ter que isso daqui, ó. Então, quando você junta esses dois pedaços, como a integral, deixa eu escrever isso daqui, só para ficar registrado, tá?
usando que as contribuições ao longo do segmento de reta se anulam. Dos segmentos de reta se anulam, pois tem sentidos opostos, né? Se anulam. Então você vai ter o quê? Ó, que é quando você junta esses dois pedaços aqui, ó, para o círculo menor, pá, e esse cara daqui, você vai ter que essa integral daqui é integral ao longo da sua função sobre a curva que a gente chamou de beta, tá? Então o que sobra vai ser apenas isso. Você vai ter que a integral sobram apenas isso daqui, né? A integral da sua função w menos a dw ao longo de beta, tá? Mais a integral ao longo de gama, mas nesse caso aqui no sentido oposto, tá? Que veja aqui que eu estou andando, desculpa, se você junta esse arco maior preto com esse outro arco maior aqui em verde, tá? Então você vai ter a integral ao longo da curva que eu chamei por alfa, que é essa curva daqui, tá? Mas só que eu estou andando aqui no sentido oposto, certo? Então, isso daqui vai ser igual a integral de 1 sobre w menos a dw, mais a integral, que eu vou chamar assim de alfa menos de 1 sobre w menos a dw, tá? Mas lembre que isso daqui, se você andar a integral no sentido oposto, isso daqui vai ser igual a zero, né? Por essa conta aqui de cima, tá? Então, isso aqui vai ser igual a zero e isso daqui vai ser menos a integral ao longo de alfa de 1 sobre w menos a dw, tá? E, portanto, se você passa para o outro lado, você chega no que a gente queria, que é a integral ao longo de beta, né? De 1 sobre w menos a. Lembre que o beta é uma parametrização para o círculo menor, tá? dw. Vai ser igual a alfa, que é uma parametrização para o círculo maior, no sentido anti-horário, de 1 sobre w menos a dw, tá? Mas essa daqui a gente já fez a conta, porque nesse caso o ponto A vai ser centro do círculo de raio menor, do círculo de raio ρ, tá? Então isso aqui a gente já viu que era igual a 2πi, tá? E aí a gente demonstra o que a gente queria, tá? Ou seja, que essas duas integrais aqui, que é a integral ao longo do círculo maior, tá? Vai ser igual a integral ao longo desse círculo menor, agora de raio de centro A, tá bom? Então é isso. Então com esse resultado a gente consegue provar o que eu vou chamar de fórmula integral de Cauchy, tá? Então deixa eu enunciar aqui a fórmula integral de Cauchy. Fórmula integral de Cauchy. Ela vai me dizer o seguinte, toda vida que eu tenho uma função holomorfa em um conjunto aberto, então seja f de ômega em C holomorfa, com ômega contido em C aberto, conjunto aberto, e vamos assumir que eu tenho um disco fechado contido em ômega, né? É claro, para todo ponto eu tenho um círculo aberto que contém ômega, porque o conjunto é aberto, mas eu posso diminuir o raio ainda mais e tomar um disco fechado. Então vamos pegar aqui e assuma que você tem esse disco fechado de centro Z0 e raio R, tá? Contido em ômega. Então, para todo ponto, perceba que não só no centro, mas para todo Z que está no disco aberto aqui que eu vou colocar. Então, para todo Z pertencente ao disco aberto, de centro Z0 e raio R,
tá? O valor de f de z vai ser a integral ao longo do bordo desse disco, tá? Uma integral ao longo do bordo. Então, f de z, vai ser igual a 1 sobre 2πi dessa função daqui, tá? De f de w sobre w menos z dw, tá? Ao longo da curva alfa, onde alfa de t é uma parametrização para o bordo desse disco percorrido no sentido anti-horário, tá? Vou colocar assim alfa, tá? Onde vou dizer explicitamente quem é uma parametrização aqui para a curva, tá? Onde alfa de t vai ser igual a z0 mais r elevado a it. Ou seja, alfa é uma parametrização que percorre o centro do círculo de centro z0 e raio r, tá? Onde alfa é uma parametrização de C, tá? Que é esse cara. Tá? E aqui o T eu tenho colocado 0 a 2π, né? De alfa de T vai ser isso. T pertencente a 0 a 2π, para garantir que é só percorrido uma vez, tá? E deixa eu ver isso. Bom, é isso. O que é que diz a forma integral de Cauchy, tá? Veja que aqui é muito importante que o Z, tá? Deixa eu enfatizar isso. Por que que essa fórmula é legal? Porque o Z, talvez à primeira vista não pareça tão importante, mas é muito importante essa fórmula, tá? O Z é um ponto qualquer nesse disco, tá? No disco de centro Z0 e raio R, tá? Ou seja, e a curva e o valor dessa integral, ela depende apenas do valor que f assume, tá? Ao longo dessa curva daqui, tá? Ao longo do bordo, tá? Você está dizendo que para você conhecer o valor que f assume dentro do disco, tá? De centro Z0, para você saber, aqui você tem o disco do centro de centro Z0 e raio R, tá? Então, para você saber o valor de alfa em qualquer um desses pontos aqui, em um ponto Z, tá? Um ponto que está dentro aqui, basta que você saiba o valor dessa função aqui ao longo do círculo de centro Z0 e raio R, tá? Ou seja, isso é muito profundo, tá? Isso não vale, por exemplo, para funções reais, tá? Você diz de novo que você sabe o valor de uma função dentro, tá? Apenas conhecendo o valor da função fora, tá? Num conjunto muito pequeno, que é o bordo do disco, tá? Então veja o quanto pode ser profundo esse resultado se vocês param um pouco para pensar, tá? E a prova para isso daqui vai ser bastante simples, que eu vou usar tanto esse lema que eu provei ainda há pouco, quanto o corolário do teorema de Cauchy para conjuntos estrelados, tá bom? A prova vai ser o seguinte. Então, como esse conjunto daqui é compacto, o disco de centro R e raio Z0 é compacto. Lembra que o ômega é um conjunto aberto, né? Então, se você pega, por exemplo, a distância entre esse cara e o fecho de ômega, não é difícil você conseguir mostrar, tá? Um exercíciozinho de topologia, de análise no RN, por exemplo, que existe uma Rzão maior do que esse Rzinho daqui, tá o quê? O, o ômega ele vai estar contido nesse disco aberto, tá? Centro Rzão e raio Z0, tá? Que contém também o fecho desse cara.
Então, a gente vai considerar a seguinte função definida nesse disco aberto aqui, tá? Então, considere G indo esse disco de centro R e raio Z0, tá? De mesmo raio, em C, dada pelo seguinte, G de W, ele vai ser igual, vai ser dado por F de W menos F de Z, sobre W menos Z, tá? Lembre que o Z é um ponto que eu estou a priori fixando aqui, mas ele é arbitrário, tá? Para W diferente de Z. E, e vai ser igual ao F' de Z, F' de Z quando W for igual a Z, tá? Então, ó, vocês notam que da maneira que eu defini essa função, ela vai ser contínua, tá? Note que G vai ser contínua no, no disco, né? No disco, nesse disco aqui, de centro R raio Z0, em todo disco, ela vai ser holomorfa, porque essa função vai ser holomorfa, tá? Essa daqui vai ser holomorfa, exceto no ponto W igual a Z, tá? Então, G é holomorfa no disco de centro R e raio Z0, exceto exceto talvez, tá? Não preciso verificar, menos o ponto Z, tá? E esse conjunto, é claro, ele é convexo, né? Então, como o disco de centro R e raio Z0 é convexo, logo é estrelado, uma região estrelada, então vale o corolário que eu escrevi logo após o teorema de Cauchy, tá? Ele diz que a integral ao longo de qualquer caminho fechado de G vai ter que ser igual a zero. Então, pelo corolário, deixa eu escrever aqui, do teorema de Cauchy para conjuntos estrelados. Lembra que eu provei esse resultado que é um pouquinho mais geral, né? Qualquer ponto em um conjunto convexo é um centro estrela desse conjunto, tá? Então você pode usar esse corolário. Ele diz que a integral ao longo de qualquer curva fechada, tá? Então a integral ao longo de, não sei como eu defini a curva, mas acho que eu chamei de alfa, né? Deixa eu ver aqui. Alfa, tá? Alfa. Às vezes a gente diz, às vezes a gente chama assim, tá? Que é a integral ao longo de uma curva que é fechada. Alguns livros denotam assim, tá? Só para deixar claro que a curva é fechada. Mas é a integral ao longo do caminho de, da nossa função, tá? De G, né? G de W vai ser igual a zero, tá? Vai ser igual a zero, tá? Mas aí você olha quem é a G, né? A menos claro de quando o, o W for igual ao ponto Z, isso daqui vai ser, não vai interferir na forma da integral. Isso daqui vai ser, deixa eu colocar para cá. Olha como eu defini a função G. A função G tem essa cara daqui, ó. Então aqui vai ficar a integral ao longo de alfa de f de w menos f de z, tá? Sobre
W menos Z dW, tá? Só que aí aqui você separa esses dois caras, né? Então você vai ficar com a integral ao longo de alfa de f de W sobre W menos Z, tá? Menos f de Z, lembra que aqui eu estou integrando em relação a W, o Z é um ponto que a priori é um ponto qualquer, mas eu tô fixando, menos f de Z da integral de dW sobre W menos Z. Sobre W menos Z em relação a alfa. Tá? Tá? Lembra que alfa eu estou integrando aqui ó, ao longo de um círculo, tá? De centro Z0. E aqui eu estou integrando aqui nesse sentido, tá? Ao longo desse círculo aqui de centro R. Tá? E o Z é um ponto qualquer dentro desse disco aberto. Z é um ponto aqui. Tá? Então, pelo lema que eu acabei de provar, isso daqui vai ser igual a 2π vezes I. Dois π vezes I. Tá? E portanto, você chega no resultado, né? Passando isso aqui para o outro lado e dividindo. Então, isso implica que o f de z ele vai ser igual a 1 sobre 2πi da integral ao longo, eu vou colocar assim de c, tá? Porque lembra que o alfa é uma parametrização para o bordo desse disco, dessa função. É w menos z, ok? Opa, aqui faltou o f de w. Desculpa. Ok? Então você vai ter esse resultado. Deixa eu de novo escrever quem é o C, tá? Tá. Onde o C é o bordo desse disco aqui, né? É o disco de centro Z0 e raio R, tá? É percorrido uma vez no sentido anti-horário. Com orientação positiva, tá? Tá? Então, em particular, se você usa essa forma daqui para o centro, tá? Se você escolhe esse Z como sendo esse ponto Z0, então, em particular, para Z igual a Z0, você tem que f de Z0, aí você usa a fórmula, pega aquela parametrização, tá? E vai ter que, isso daqui, ó, lembra que pela conta que eu fiz aqui em cima, que quando você toma o ponto como o centro do círculo, só vai ficar aqui o valor, lembra que eu calculei aqui 1 sobre W menos Z, e agora tem o F, né? Então só vai ficar o F, e saía também um I, então vai ficar 1 sobre 2π, quando você faz a conta, porque o I que vai ficar daqui vai cancelar com esse I, 1 sobre 2π é da integral de 0 a 2π de f ao longo dos pontos da curva, né? Ou seja, de f de z0 mais r elevado a it. Tá? Vai ter igual a dt. Deixa eu apagar isso. 0 a 2π. Tá? Ou seja, o valor que a função assume no centro, ó, f de z0, se a função vai ser holomorfa, ele vai ser a média, tá? Lembra que quando você calcula a integral e divide pelo comprimento do intervalo, isso dá ideia de média mesmo, tá? Então, você vai ser a média dos valores que a função assume apenas ao longo do bordo da curva, tá? Isso é uma propriedade muito forte. Ele diz assim, ó, que o valor que a função assume nesse ponto é a média, tá? Dos valores que a função assume
no círculo, tá? Onde esse círculo é um círculo de raio qualquer que a gente só pede que esteja, cujo fecho esteja contido no seu domínio, tá? Essa equação aqui, às vezes é chamada de equação do valor médio, tá? Uma equação que também vale para funções harmônicas, por exemplo. Quando vocês forem estudar EDP, vocês vão ver também que as funções harmônicas têm essa propriedade, tá? Equação do valor médio. Tá? Bom, eu vou colocar aqui que a fórmula integral de Cauchy, mas agora para as derivadas de f, tá? Vocês conseguem fazer também. A prova vai ser, por exemplo, por indução, mas daqui a pouco eu vou dar uma outra prova. O livro ele prova por indução, mas eu vou fazer de uma maneira diferente. O livro eu digo o do Stein, tá? Então, deixa eu colocar aqui, fórmula integral de Cauchy generalizada. Ele diz o seguinte, que toda função holomorfa em ômega ômega é um conjunto aberto, tá? Às vezes eu vi essa anotação depois no livro do Conway. Você pode denotar assim, tá? Se ômega for um conjunto aberto, então o conjunto de todas as funções holomorfas, você pode denotar simplesmente por H de ômega, tá? Então, eu só estou dizendo que F pertence a esse conjunto, tá? Então, se eu pego uma função que é uma função holomorfa nesse conjunto aberto, então F tem derivadas complexas de qualquer ordem, tá? Qualquer ordem. De qualquer ordem, ou seja, a enésima derivada de f, tá? No sentido complexo, também vai ser uma função holomorfa em ômega, tá? E para qualquer n, tá? Qualquer n natural aqui, você pode continuar derivando a função. E para cada n maior ou igual que zero número natural, você tem que fórmula parecida com a forma integral de Cauchy, mas aparece como se fosse mais derivadas, tá? Então, Fn enésima derivada de f vai ser dada por n fatorial sobre 2πi, tá? Da integral ao longo de alfa, tá? Dessa função f de w sobre w menos z elevado a n mais 1 dw, tá? Onde alfa, de novo, é o círculo de um determinado raio percorrido no sentido anti-horário, tá? Então, para cada n pertencente aos naturais e z. Deixa eu dizer quem é esse z, né, que eu coloquei aqui. Z0 menor do que R, ou seja, contido em um determinado disco, tá? Você, onde alfa de t vai ser a curva que percorre o círculo, né? De raio R, tá? Aí t, tá? Onde o t pertence a 0 a 2π, ok? Essa prova daqui eu vou deixar para vocês provarem por indução, como exercício. Daqui a pouco eu vou dar uma outra prova, tá? Use indução e a forma integral de Cauchy.
Integral de Cauchy, tá? Um outro modo de provar isso, tem vários modos, tá? Um outro modo de provar isso é você, por exemplo, olha para a fórmula integral de Cauchy, tá? A fórmula integral de Cauchy é isso daqui. Cadê? Essa aqui, ó. F de z igual a 1 sobre 2πi da integral ao longo de alfa de f de w sobre w menos z dw, tá? O que é que acontece, tá? Se eu fosse, por exemplo, sei lá, quisesse ser não muito informal e quisesse simplesmente derivar a função assim, f' de z, e derivasse em ambos os lados, aqui dessa forma, tá? E passasse a derivação para dentro da integral, tá? Se fosse possível, se eu tivesse algum teorema que garantisse. Então, ó, eu teria aqui f' de z, quando você usa, tá? Seria igual a 1 sobre 2πi, se fosse possível fazer isso, tá? E de fato é possível, mas você tem que provar que vale a regra de Leibniz, ou seja, a derivação sob o sinal de integral, quando você deriva isso daqui com relação a z, tá? Lembra daquele operador que dá essa derivada daqui em relação a z, ó, de f de w sobre w menos z, tá? dw. Se fosse aqui, tá? No fundo, o que você vai estar dizendo é que para a fórmula integral de Cauchy generalizada, que é a forma integral de Cauchy para as derivadas de f, você pode passar o sinal de derivação para dentro da integral quantas vezes forem necessárias, porque veja que essa derivada aqui em relação a z dessa função vai ser simplesmente como o f de w não é um ponto que não depende de z, então que seria f de w, e a derivada do que está aqui embaixo, de 1 sobre w menos z, pela regra do quociente, seria igual a menos 1 sobre w menos z elevado ao quadrado vezes menos 1 pela regra da cadeia. Tá? E você fazendo isso, sei lá, 3, 4, n vezes, você obteria também essa fórmula, tá? Que é a fórmula integral, que é a fórmula integral de Cauchy generalizados, que é a forma integral de Cauchy para derivados. Então, um outro modo de provar isso é você provando que você pode derivar sob o sinal da integral, tá? Mas tem que ter muito cuidado quando você for derivar em relação ao sinal de integral, porque você vai ter que garantir que essa derivada, toda vez que você deriva, seja ainda uma função holomorfa, tá? Então, uma prova alternativa é mostrar uma regra de Leibniz, tá? Ou seja, uma regra que permite passar a derivação aqui para dentro do sinal de integral, tá? Então, uma prova alternativa é mostrar que vale a regra de Leibniz, tá? Depois eu vou colocar como exercício, provar como é que eu posso escrever de forma formal para a função holomorfos. E a gente vai ver uma outra prova disso daqui também, tá? Que é que eu vou mostrar daqui a pouco. Holomorfos. Tá? Vocês têm que ter muito cuidado quando quiserem passar essa derivada para dentro da integral, tá? Tem algumas coisas que vocês têm que verificar antes sobre integrando, tá? Em geral, isso é quando você pode passar essa derivada para dentro da integral, a gente chama isso de uma regra de Leibniz, por exemplo, tá bom?